presidente. Tudo bem? Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos seus vereadores para a constatação de quórum e início da nossa sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Isso aí, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura, na presidência. Vereador Périx Bauabi. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Anotando a presença do vereador Diegão. Quatorze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 14 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação, atas das sessões ordinárias de 5 de setembro de 2017 a 27 de setembro de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de decreto legislativo número 11/2018 dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano a Romildo de Pinho Campelo e da outras providências. De autoria dos vereadores Cláudio Miaki, Jean Lopes, Mauro de Assis Margarido e Fernanda Moreno. Romildo Campelo? Pai ou filho? Romildo? Romildo Campelo. Ele não é mogiano? Peraí. Pela ordem, senhor presidente. É o filho. É o que é secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Evaristo. Solicitar a Vossa Excelência consignar minha presença. Solicito ao primeiro secretário que faça a consignação da presença do vereador Carlos Evaristo. Rodrigo Valverde. E vereador Rodrigo Valverde. Só. Então, todo mundo pode assinar, né? Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 11/2018 de autoria dos vereadores Cláudio Miaki, Mauro de Assis Margarido, Jean Lopes e Fernanda Moreno, que dispõe sobre outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Romildo de Pinho Campelo e da outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 11/2018
de autoria dos vereadores Cláudio Miaki, Mauro de Assis Margarido, Jean Lopes e Fernanda Moreno, e encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes sobre o assunto. Requerimento número 67/2018. Requeiro à mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada no dia 25 de abril de 2018, uma vez que tal ausência se deu em virtude de participar de uma reunião em Brasília, no Interleges, para tratar de assuntos de interesse do município. Plenário, vereador Luiz Beraldo de Miranda, 8 de maio de 2018, vereador Caio Cunha. Coloco em discussão o requerimento número 67/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, justificando a ausência na sessão ordinária realizada no dia 25 de abril de 2018. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que anote as presenças do vereador Péricles Bauab. Levantar a questão de ordem, senhor presidente. Mauro Araújo também. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 68/2018, correndo plenário. A presente proposta legislativa tem como objetivo parabenizar o jogador de futebol de amputados, Rogério Rodrigues de Almeida, mais conhecido como Rogerinho, pela carreira que se iniciou em 2001, jogando pela equipe de Mogi das Cruzes. Em 2007 foi transferido para a equipe ADPG Praia Grande, permanecendo até novembro de 2009, logo após sendo transferido para as equipes Secretaria Esporte e Lazer Mogi Só Vida, onde deu início ao projeto SMEL Mogi Só Vida Futebol de Amputados, no qual defende a equipe mogiana até os dias de hoje. No ano de 2009 foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol de Amputados para a disputa da Copa América, realizada na cidade de Crespo, Argentina, na qual o Brasil sagrou-se primeiro campeão da Copa América de futebol de amputados sobre a Argentina. Um detalhe: campeões invictos, e Rogerinho R9 foi o artilheiro da competição. No dia 7 de maio, Rogerinho R9 do Corinthians Mogi Futebol Amputados participou do programa Baita Amigos, nacionalmente exibido pela Band Esportes e comandado pelo apresentador Neto. O programa analisa os principais destaques do fim de semana esportivo e conta com a presença dos ex-goleiros Ronaldo, Giovanelli e Veloso e outros convidados. Sendo assim, requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações a Rogério Rodrigues de Almeida pela sua vitoriosa trajetória, onde transformou a adversidade em oportunidade, e que sejam oficiados sobre o presente trabalho o excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Almeida e Melo, a Secretaria de Esportes e Lazer, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Luiz Beraldo de Miranda, 8 de maio de 2018, vereador Marcos Furlan. Coloco em discussão o requerimento número 68/2018, de autoria do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 68/2018, de autoria do vereador Marcos Furlan. Requerimento número 69/2018, colendo plenário. Fundada em 11 de maio de 1983, a ANDEM, Associação Mogi-Cruzense para a Defesa da Criança e do Adolescente, está completando 35 anos de existência. A associação foi pioneira em nosso país no trabalho de apoio às crianças e adolescentes em situação de grave risco social, sendo estatuto
encaminhado para o governo federal, porque na época era inédito. Sendo reconhecida como uma instituição modelo, está classificada entre as 400 principais do Brasil, graças à competência e idoneidade de seu corpo de funcionários, voluntários, colaboradores, sócios e diretores. Na instituição são atendidas crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social. Rua, conflito com a lei, abandono, violência doméstica, oriundos de família de baixa renda. Graças ao empenho e trabalho árduo de seus representantes na área da assistência social, a ANDA é reconhecida pela sociedade em âmbito municipal, estadual e nacional, recebendo várias premiações, como podemos citar o projeto O Futuro é Agora, classificado em segundo lugar junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Prêmio Inovação, e o Prêmio ao Projeto Farol, classificado em primeiro lugar em nível nacional na área coaching, voltado para adolescentes na formação para o mundo do trabalho. Assim sendo, requeremos à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, sejam transmitidos aos nossos votos de aplauso e congratulações à ANDEM, Associação Mojicruzense para a Defesa da Criança e do Adolescente, pelos 35 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados ao município de Mogi das Cruzes. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de maio de 2018, vereadores Pedro Komura e Edson Santos. Coloco em discussão o requerimento número 69/2018, de autoria deste vereador e do vereador Edson dos Santos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iduígues. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. População nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Esse requerimento de aplausos aos 35 anos da ANDEM, Associação Mojicruzense de Defesa da Criança e do Adolescente, é extremamente oportuno. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Pedro Komura, assim como o vereador Edson Santos, pela iniciativa. Eu conheço a ANDEM há muitos anos, há décadas. O fundador da ANDEM, doutor André Chaguri. Doutor André Chaguri, que foi funcionário público, posteriormente aposentou, hoje advoga, né, na nossa cidade, participa firmemente da Igreja Nossa Senhora de Socorro, foi um dos fundadores da ANDEM, e hoje ela é presidida pelo doutor Everaldo Carlos de Mello, também advogado, que trabalhou comigo quando eu era presidente do Sindicato dos Papeleiros. O doutor Everaldo era o nosso advogado. Então conheço as duas pessoas que fazem parte da história da ANDEM, tanto o doutor Everaldo, como o doutor André Chaguri, como a Fátima, que é a coordenadora da ANDEM, também uma pessoa que dedica a sua vida às crianças, aos adolescentes. E é importante que a nossa cidade saiba, e esse requerimento retrata muito bem, a ANDEM atende jovens e proporciona a formação profissional a esses jovens. Jovens que, posteriormente, poderão ingressar no mercado de trabalho como eletricista, marceneiro ou qualquer outra profissão que a ANDEM proporciona no seu espaço aqui no São João. Então eu quero aqui reforçar este requerimento de aplauso e dizer à sociedade de Mogi das Cruzes que projetos como esse, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa credibilidade, todo o nosso apoio, porque ele contribui para que crianças e adolescentes encontrem um caminho saudável, um caminho para ingressarem no mercado de trabalho e conviverem socialmente de maneira harmônica. Mais uma vez eu quero parabenizar aos vereadores Edson Santos e vereador Pedro Komura. Muito obrigado. Continua em discussão.
Presidente, conseguiram a minha presença? Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Para a declaração de voto, o vereador Edson dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria agradecer ao presidente por ter permitido que assinasse junto, né, esse requerimento de voto de aplausos. Agradecer as palavras do nobre vereador Eduígues Martins. Agradecer também aos colegas vereadores pela aprovação desse requerimento. Nós, né, no caso aqui, eu que venho fui menor aprendiz do Banco do Brasil, a gente sabe a importância que tem entidades como a Andem, a diferença que faz uma entidade como a Andem na vida de adolescentes, de jovens, principalmente os que estão aí em bairros mais distantes da cidade, em bairros de alta vulnerabilidade social. Então, são entidades, presidente, como a Andem, que ajudam o Poder Executivo, né? A gente sabe que o Poder Executivo sozinho não daria conta de desenvolver tantos projetos como os que são desenvolvidos na Andem. E o vereador Eduígues lembrou muito bem aí, doutor André Chaguri. Meu pai e minha mãe foram voluntários da Andem quando o doutor André era presidente. Então, mais uma vez, agradeço a todos os nobres colegas pela aprovação desse requerimento. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Emerson Hong. Vereador Emerson Hong, presente. Requerimento número 70 de 2018, colhendo plenário. Requeiro a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colhendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 8 de maio de 2018, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de maio de 2018, vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Coloco em discussão o requerimento número 70/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra, justificando a ausência na sessão de 8 de maio. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cuco Pereira. Pedir a Vossa Excelência a consignação da minha presença, por favor. Solicito ao primeiro secretário que faça a consignação da presença do vereador Cuco Pereira. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. E vereador Antônio Lino. Vereador Antônio Lino, presente. Requerimento número 71 de 2018, colhendo plenário. O presente requerimento tem como objetivo aplaudir e congratular a estudante moradora do bairro de Biritibuçu. A estudante de 17 anos, Amanda Rodrigues de Araújo Silva, conhecido como a Menina das Estrelas, foi selecionada para um curso dentro da Agência Espacial Norte-Americana, NASA. Selecionada em primeiro lugar entre os candidatos brasileiros para o curso, sua entrada na NASA se deu através de uma redação sobre o planeta Saturno. O curso oferecerá aulas teóricas e treinamentos práticos com astronautas americanos sobre as viagens e vivências de ser um cientista dentro da agência espacial. Porém, havia um único obstáculo para a conquista do sonho de Amanda, o mesmo obstáculo que costuma enfrentar todo o desenvolvimento científico em um país como o Brasil: o dinheiro. Apesar do curso ser gratuito, a estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Pública João Cardoso dos Santos precisava de cerca de R$12 mil para cobrir os custos da viagem. Para isso, Amanda realizou uma campanha de financiamento coletivo no final do ano passado, que alcançou a meta. A Menina das Estrelas, que desde os 9 anos sonha em ser astrônoma, dará o maior passo na direção desse sonho em 19 de julho deste ano, nos Estados Unidos da América, rumo às estrelas. Portanto, nobres pares, vemos que Mogi das Cruzes é um município que deve orgulhar-se de sua representante, que com muita dedicação e empenho representará tão bem a nossa cidade nesta instituição de tal importância.
Assim sendo, requeiro à mesa obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, sejam transmitidos a nossos votos de aplausos e congratulações à ilustríssima estudante Amanda Rodrigues de Araújo pelo seu empenho e dedicação em busca de conhecimento e maior aprendizado. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de maio de 2018, vereador Emerson Hong. Coloco em discussão o requerimento número 71/2018, de autoria do vereador Emerson Hong. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, o autor da propositura, vereador Emerson Hong. Presidente, boa tarde aos meus pares, que estão assim antenadíssimos hoje. Por que esse requerimento de tanta importância? Veja como Mogi das Cruzes, ultimamente, anda exportando jovens para fora do país. Alguns meses atrás foram aqueles 2 jovens que foram para a Espanha, junto com a nossa dirigente de ensino. Agora essa moça está indo dos Estados Unidos para a NASA. E entre outros nomes aqui na nossa cidade, olha como Mogi realmente mudou-se, o seu perfil dessa cidade. Como realmente ele está fazendo... hoje Mogi faz parte do mundo hoje. Entendeu? É para a Espanha, para os Estados Unidos. E essa moça, ela chamou muita atenção. Porque ela foi para a internet, ela fez a redação dela, ela foi para a luta sozinha, está aos 17 anos, no bairro de Biritiba Sul. E ela foi para a internet para angariar fundos. Ela não tinha meios como fazer isso aí do Estado, para o próprio bolso. E ela fez assim uma campanha forte pela internet, conseguiu levantar o dinheiro para poder viajar e agora está indo para os Estados Unidos agora fazer esse curso na NASA. Olha a importância, olha a bacana como realmente. Então, por isso que eu peço a essa casa aqui, aos meus pares, que aprove esse requerimento. Isso tem de vital importância pela... essa moça aqui sozinha, que está correndo atrás de um sonho, buscar as estrelas. Realmente, isso aí que é uma poesia. Uma moça de 17 anos, que desde os 9 anos, estuda na mesma escola em Biritiba Sul, e foi galgando, para e passo, a sua vida, até chegar aonde chegou realmente. Entendeu? Então, por isso que eu peço a essa casa e aos meus pares que realmente aprovem esse requerimento. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 71/2018 do vereador Emerson Hong. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Edson dos Santos. Senhor presidente, vereadores, queria parabenizar o nobre vereador Emerson Hong pela iniciativa, né? Lembrando, vereador, que é uma estudante de uma escola pública de um bairro distante do centro da cidade, já sentido Bertioga. E outro dia até acompanhei uma matéria sobre esse assunto no jornal do SBT de madrugada, falando justamente dessa campanha que ela fez para buscar os recursos, né? E que em pouco tempo ela conseguiu o valor que ela precisava para a viagem. Então, assim, a causa é tão nobre que ela em pouco tempo conseguiu arrecadar via internet o recurso que ela precisava. Parabéns, vereador Emerson Hong, pela sua iniciativa. Proposições publicadas. Indicações de número 362 a 373 de 2018. Coloco em discussão as indicações de número 362/2018 a 373/2018, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações de número 362/2018 a 373/2018, de autoria dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Cláudio Miak. Vereador Cláudio Miak, presente. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente.
Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra para o primeiro vereador inscrito nesta tarde, vereador Péricles Bauab. Vereador Péricles Bauab tem 10 minutos. Senhor presidente, colegas, imprensa, quem nos ouve, quero falar sobre um assunto: saúde. Nós estamos vivendo um surto de uma doença que pega a criança antes dos 2 anos, principalmente os prematuros, chama-se bronquiolite. Os ambulatórios estão superlotados e nós temos casos de óbito. Tem uma criança, nasceu prematura com 560 gramas, ficou 5 meses numa UTI neonatal, não tomou, tem uma vacina para bronquiolite, só que o Estado autorizou então que essa vacina fosse aplicada nos hospitais e nos seus ambulatórios, mas proibida em hospitais privados. E como o Estado comprou estoque, os hospitais privados não estão conseguindo comprar vacina. Então, uma criança obteve alta sem o cuidado da vacina, porque ela teria que ir para um serviço público, até ela se inscrever e ser chamada, ela pegou a bronquiolite e veio a falecer. Então, eu creio que nós temos que mobilizar os nossos deputados, nós mesmos, para que a Secretaria da Saúde libere, não para uma entidade, mas para as pessoas que precisam, para os recém-nascidos, que estão sujeitos a uma bronquiolite e que não têm remédio nenhum para a bronquiolite. Simplesmente eles melhoram a respiração para a criança fica com dificuldade respiratória e não tem medicamento nenhum. O remédio é a vacina. Eu creio que nós temos que mobilizar nossos deputados, conversar com o secretário da Saúde para tomar providência quanto a isso, porque tem um surto. Se vocês visitarem os ambulatórios de pediatria ou a própria Santa Casa, eu creio que vocês lá também devem estar carregados de recém-nascidos, prematuros e com esse risco, nós precisamos realmente tomar uma posição. Eu creio que os nossos deputados e nós mesmos temos que nos mobilizar. Pois não. Só para pedir ao vereador Péricles, se puder fazer alguma documentação por escrito, eu acho que seria interessante para que até a Câmara de Mogi das Cruzes assinasse esse documento. Perfeito. Pedindo à Secretaria da Saúde, orientando no sentido de que essa vacina seja liberada para os hospitais de uma maneira geral, para as crianças, porque é de uma importância fundamental. Eu acho que... E a bronquiolite é uma doença que inicia logo depois do nascimento, logo que nasce, e vai até 9, 10 anos de idade, se não me engano. Depois é que ela desaparece. Difícil, Mas é uma doença grave que deixa as crianças aí numa situação muito difícil. E parece que só tem na rede pública, né, essa vacina? Porque os hospitais particulares estão tendo dificuldade agora de comprar, porque o Estado, agora que liberou, então o laboratório não está dando conta, porque são uma vacina por mês, 5 meses. Então eu creio que o laboratório está fornecendo para o Estado e nós estamos com dificuldade de adquirir essa vacina. Essa ideia de fazer um documento o mais rápido possível para a gente encaminhar para São Paulo, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Mogi, no sentido de se liberar essa vacina o mais rapidamente possível. Perfeito. Parabéns, viu, vereador? Perfeito. Pela lembrança. Obrigado. O segundo assunto é para cumprimentar e agradecer a nossa Secretaria de Transportes, o secretário Zé Luiz, professor Zé Luiz, o engenheiro Paulo Castilho,
nós tínhamos um problema sério aos pedestres que tentavam atravessar a Rua Brás Cubas na esquina com a Avenida Pinheiro Franco, porque ali não tinha como o pedestre atravessar, porque ou o carro estava vindo pela avenida ou pela Brás Cubas, e agora foi arrumado ali para que numa faixa de pedestre feche os dois sinais da Brás Cubas e da avenida para que o pedestre pudesse passar. Foi um pedido nosso, já foi agora feito isso, está pronto o semáforo, então eu quero agradecer e cumprimentar pela eficiência deles. Muito obrigado. Faltam ainda 6 minutos. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador José Francimário Farofa. Senhor presidente, cumprimentar aqui os caros colegas vereadores, vereadora Fernanda, a imprensa, vocês que nos assistem através da TV Câmara, cumprimentar o meu amigo Carlos Vieira, que está nos acompanhando nesse momento. Vou ser bem breve, presidente, são 2 assuntos. Primeiramente, aqui quero agradecer ao prefeito Marcos Melo, estive com ele ali em Itaessupeba semana passada, e conversando com ele, uma reivindicação nossa do pessoal ali de Itaessupeba, do PSF, né, para a gente criar um PSF ali hoje em Itaessupeba. A população de Itaessupeba, presidente, aumentou muito, viu, vereador Emerson Rong? Hoje, mais ou menos 8.500 pessoas que ali vivem, e é uma necessidade hoje de criar um PSF. A nossa população está envelhecendo, e cada dia que passa precisamos ter esse trabalho, um trabalho que aproxima muito o executivo da comunidade. Ali já conversando com o Marcelo Cussati, o TEL tem esse entendimento que é preciso ampliar ali o trabalho de saúde em Itaessupeba. E outro ponto que quero tocar aqui, senhor presidente, é a respeito ali do túnel hoje ali na Aldemar de Barros. A gente é muito cobrado, eu acho que muitos vereadores, e isso já foi até discutido com o prefeito, com o secretário. Hoje é feito ali o retorno ali na Basílio Batalha, voltando ali na opção Grill, o vereador Emerson Rong, pegando a Flaviano de Melo. Ali aumentou muito o fluxo de carro ali naquela região. Inclusive eu entrei com um pedido de lombada. É necessário, eu acho, quando é feita uma obra, como foi feita uma obra daquela, tem que se pensar em segurança, e a Flaviano de Melo ficou muito vulnerável ali, viu, o vereador Rodrigo Valverde. E também depois aqui conversar com o nosso presidente da comissão aqui de transporte, o nosso vereador Cláudio, para estar conversando com o secretário hoje, vereador Mauro Araújo. Necessita, à tarde ali está terrível o trânsito ali. Esses dias ali tem relato também, parceria de 30, 35 minutos para você conseguir fazer um retorno. Então o pessoal que vem de São Paulo, chega ali, tem que fazer o retorno lá na opção Grill, vereador Cuco. A gente tem aquele espaço, acredito que não é uma obra cara, eu acho que a gente tem que dialogar isso aí, vereador Emerson, conversar com o secretário, conversar com o prefeito, ver com nossos deputados o que é possível ali a gente fazer para melhorar a vida das pessoas que ali estão hoje passando por aquela situação ali de tanto trânsito ali. Então, seria isso. Pois não, vereador Emerson? Vereador Farofa, eu acho que foi muito bem observado. Inclusive, na última visita que nós tivemos lá, inclusive acho que Vossa Excelência também estava conosco, foi falado com o secretário Luiz essa via realmente ela ser feito um estudo realmente, porque já que esse túnel foi feito para viabilizar o trânsito da nossa cidade, por que não realmente ser feito esse estudo para estar melhorando cada vez mais? Porque realmente o fluxo ali imenso, porque acaba vindo, como está descendo os carros que vem assim lá Ricardo Vilela e que sai do túnel. Se encontram os dois veículos ali, lá na frente acabam se afunilando e dificultando realmente a entrada. Então ficou terrível. Tem que ser feito realmente um estudo. E parabéns, vereador, pela observância. Essa é a função dessa casa, de fazer essa observação e fiscalizar e ir para cima. Parabéns. Obrigado. Pois não, vereador Mauro Araújo. Vereador Farofa, senhor presidente, eu acho esse tema, vereador Farofa, de extrema importância, senhor presidente, porque ninguém aqui quer discutir a importância da obra, como algumas pessoas tentam desqualificar. Mas a obra, por si só, ela não vai trazer todos os avanços necessários para o trânsito do centro da cidade. Aquelas obras, os dois túneis, elas precisam de obras complementares, como uma possibilidade de abrir, vereador Cuco, uma via ali beirando o Rio Negro,
o Rio Negro ali, e talvez ali, pegando a Praça Furlan, desculpa, até o vereador Furlan fala assim, mas eu acho que a cidade tem que discutir ali, de se fazer uma interligação com a Avenida Voluntário. Direto ali, o terminal de ônibus ali, tudo interligando por aquela questão, o terminal, o túnel, com a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. O que não pode, vereador Farofa, é a pessoa entrar no centro da cidade, na Cabo Diogo Oliver, e ser jogado lá na Basílio Batalha. Vai para as Cubas, hein? Vai lá na Vila Industrial, para depois voltar para o centro de novo. Isso que não pode. Então, a gente às vezes recebe algumas críticas, vereador Cuco, porque assim, a gente entende todo o projeto viário da cidade que precisa ser dado a continuidade. E quando nós tivemos, no final do ano passado, o vereador Emerson lembrou bem, vistoriando aquelas obras, nós já falamos com o prefeito Marcos Melo da necessidade que urge naquele momento para que a gente não deprecie uma obra tão importante para a cidade de Mogi das Cruzes, que foi a obra dos túneis. Porque só ela, vereador Taubaté, parece o rodoanel para a cidade de Suzano. Rodoanel corta a cidade de Suzano, é a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho acesso. Mas a cidade de Suzano não tem acesso ao rodoanel. O cara tem que vir aqui em Itaquá para conseguir pegar o rodoanel. É a mesma coisa quem quer vir para o centro da cidade. Se não tiver a alça de acesso, o cara vai pegar a passagem subterrânea e vai sair lá em Brás Cubas. Sabe? Então, a gente precisa dar a continuidade. Eu acho que Vossa Excelência está de parabéns de tocar nesse tema, de buscar apoio dos deputados que podem apresentar emenda. Não é uma obra cara, até porque ali são terrenos municipais que a gente poderia desafetar, vereador Cuco. E precisa ser um pouquinho mais de vontade política, de energia, em querer fazer as coisas, entendeu? E parar de lamentar a crise. Eu tenho falado muito isso esses dias, que a gente precisa parar de lamentar e pôr a mão na massa, entendeu? E ir para cima, fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão. E a solução todo mundo já sabe, precisa agora a força de vontade, a energia para conseguir fazer. Vereador Cuco. Permite, vereador. Vereador Mauro tem toda a razão. Inclusive, nós também, hoje, não encontramos outra solução, a não ser, beirando ali o córrego Rio Negro, fazer uma saída para que as pessoas não precisem ir até a praça lá dos imigrantes para poder retornar, né? Mas por que tudo isso deve ter acontecido, aliás, aconteceu? Porque no passado, nós iríamos ter um viaduto saindo da rua Flaviano de Melo, tá certo? E por cima da via ferroviária, cair lá no supermercado Chibata. Isso acabou não acontecendo, né? Veio lá o representante do DENIT, veio muita gente de Brasília, batemos palma, soltamos foguete, aquele negócio todo. Foguete não pode mais, né? Né, Mauro? Foguete não pode mais. Mas teve banda, teve tudo. Resultado, a prefeitura naquela oportunidade não tinha dinheiro para poder fazer a desapropriação das casas. E quem veio em nome do governo federal falou, não, nós vamos dar o dinheiro, inclusive, para fazer a desapropriação. Ótimo. Só que até agora não chegou. E também não faz mais parte do governo, né? Nem sei por onde anda. Aí a obra que a prefeitura se comprometeu a fazer foi feita e ficou realmente inacabada, né? Joga a pessoa que mora aqui, por exemplo, no Socorro, lá na Praça dos Imigrantes, para depois voltar todo esse caminho. É difícil. Resultado, nós temos que tomar providência. Vamos ver se o deputado, tanto estadual quanto federal, nos ajuda para poder fazer esse viaduto. Porque os 3 de superfície, que eles chamam, né, metrô de superfície, não virão para Mogi enquanto não fechar a passagem de nível da rua Campos Sales e da rua Cavaleiro na Mijafé. Então, por isso é que ficou essa obra inacabada. Porque a partir do momento que tiver esse acesso, automaticamente, saindo do túnel, viraria-se à esquerda na rua Campos Sales, né? E aí voltaria pela rua Flaviano de Melo. Daria tudo certo. Mas, infelizmente, isso acabou não acontecendo. Vereador Chico Bezerra.
Vereador Farofa, eu acho que realmente o levantamento dessa questão é muito importante. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de crítica com relação à obra que foi feita do túnel. Crítica no sentido, porque quando foi feita, tiveram a boa intenção de resolver definitivamente o problema da passagem, resolver o problema da passagem de nível que existia naquela região. O grande problema dessa história toda, vereador Farofa, é que o projeto foi muito mal feito. Todo mundo sabe disso. Isso não significa que a vontade política de fazer a obra era importante? Era importante. Mas o projeto foi mal feito. Porque se fazer um projeto, quando vem do túnel, que vem lá da Cabo Diogo Oliveira, para entrar na cidade, você vai praticamente até chegar a Campos Sales. Então, o que acontece? Você tem que fazer um retorno muito grande para poder vir para o centro da cidade. E isso é uma complicação para as pessoas que fazem esse tipo de trajeto. O vereador Mauro falou que, e Vossa Excelência falaram, com relação a se fazer uma via diferenciada ali. Eu acho que o único local que tem que se fazer uma via ali seria onde tem hoje seria ali no a NGK, a antiga NGK. Eu acho que pode ser feita alguma coisa nesse sentido. Agora, nós não podemos, e os prefeitos e as pessoas que assumem os poderes executivos, não pode simplesmente achar porque que tem que fazer uma obra, não tem que chamar técnicos altamente competentes para dizer, esse projeto não está adequado para uma cidade como Mogi das Cruzes. Todos nós sabemos que nós gostaríamos naquela obra, metade do preço que foi gasto, metade, se tivesse feito a Deodato Wertheim, ali passasse o túnel na Deodato Wertheim, seria muito mais simples do que foi feito hoje, e a outra, vindo da Cabo Diogo Oliveira, para entrar na Brás Cubas. Seria a obra mais simples e mais objetiva com relação a Mogi das Cruzes. Só que o prefeito se encantou pelo projeto do Chavedar, que o Chavedar simplesmente achava que era dono e conhecia a cidade inteira, que era o dono da cidade, e ele fazia e desfazia, e os prefeitos aceitavam tudo que o Chavedar queria. Então aquele projeto nada mais foi do que um objetivo do ex-secretário Chavedar de fazer aquela obra. E está aí essa obra que está hoje criando problema para a cidade de Mogi das Cruzes. É esse o grande problema da cidade de Mogi das Cruzes com relação a esta obra, que é importante, mas poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Muito obrigado. Senhor presidente, só para as considerações finais, um segundinho. Só quero que... Vereador Farofa, vou passar para o vereador Furlan, que vai falar sobre o mesmo tema, e o senhor continua falando. Tá, joia. Vereador Farofa, eu vou permitir a parte, mas eu posso comentar também. Depois eu vou trazer o tema da reunião do centro da cidade. A gente lê diversas histórias sobre esse retorno ao centro da cidade. Que a passagem de nível da Campos Sales, isso eu tenho fonte que me disse isso, que vai ser fechada e vai mudar a mão da Campos Sales, que eu acho isso atualmente um absurdo. Outra, a gente leu esses dias, acho que alguns vereadores leram, uma sugestão do leitor do Jornal Diário, querendo transformar a Campos Sales em mão dupla. Sugestão também aquele arquiteto que foi secretário municipal, que agora me fugiu o nome, de desapropriar o quarteirão da Campos Sales, que eu acho que isso viabilizaria os custos. Eu não entendo por que aquele prédio da NGK é intocável. Por que não se pode fazer ali uma intervenção de um terreno que é do município e fazer o retorno ali para os carros, para o trânsito, e a gente poder ter ali um melhor tráfego. Então, eu acho que a gente tinha que bater nisso, sempre ouvir os técnicos, sempre saber o motivo. Eu quero até corrigir o vereador Mauro, aquela praça, vereador Mauro, não é Praça Furlan, é Praça Totó. Né, Praça Totó. Não sei se ali seria também uma possibilidade, eu acho que é muito próximo ao túnel.
Então, a gente precisa estudar a melhor forma, pelo menos um retorno imediato e aliviar esse trânsito. Mas eu quero passar ao vereador Farofa e depois eu vou voltar ao tema. Só também, eu queria discordar também do vereador Chico. Eu acredito que não foi um projeto aqui na cidade, esse túnel foi um projeto errado. Eu acredito que não. Eu acho que é uma interligação de vários outros projetos para a gente tomar um melhor fluxo. Isso é só para minha opinião, vereador. te ajudar aí, eu acho que ali eu já estive andando até a pé e aquela rua que vem da Vila Hélio, que está sendo reformada, aquela rua simplesmente, como Vossa Excelência disse, poderia cortar para a NGK e ir até na Voluntária e seria o retorno. Aquela rua que vem, que a gente passa pela Vila Hélio, que está sendo reformada. É uma possibilidade. Continua ela até na Voluntário. Agora, o que nós precisamos é saber do nosso secretário qual é a alternativa, qual o planejamento, o que a gente vai fazer, e não ficar desse jeito. Vereador Farofa. Não, vereador Fulano, eu levantei esse tema aqui e tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui já foram questionados, né, o presidente Komura? Todos foram questionados. E, inclusive, até o próprio prefeito, esses dias andando pelas ruas de Mogi, fomos questionados a respeito desse retorno. Mas eu tenho certeza, com a comissão de transporte aqui presidida pelo doutor Miaki, com os outros membros, demais vereadores dessa casa e com o apoio do nosso secretário Zé Luiz, nós vamos tentar resolver isso com o apoio do nosso deputado. Mais uma vez, muito obrigado. Senhor presidente, agora sim o tema que me traz aqui a fala hoje, eu queria agradecer aqui o vereador Jean, a gente pôde inverter aqui a ordem e a gente pode complementar esse assunto do vereador Farofa. É que na penúltima quinta-feira, a gente teve um feriado aí de terça-feira, eu acabei não apresentando a nossa reunião da Frente Parlamentar, nosso lançamento da Frente Parlamentar Centro Mais Vivo. Foi uma reunião no período da tarde. Eu queria agradecer a todos os vereadores presentes, a vereadora Fernanda Moreno, o vereador Cuco Pereira, o vereador Farofa, nosso vice-prefeito, Juliano Abi, que esteve presente, autoridades como o presidente do Sincomércio, Valter Martinez, o representante do SEBRAE, o Sérgio Gromick, e o nosso secretário de Obras, Walter Zago, e o nosso secretário de Planejamento, Cláudio Rodrigues, pôde apresentar às pessoas que estavam presentes um pouco do que se planeja, do que se pensa do centro da cidade. Foi uma tarde importante, os vereadores aqui falaram, as autoridades puderam falar também, puderam colocar as suas aspirações para o centro da cidade. O centro, quando a gente fala em centro, às vezes soa um pouco até mal, porque dá a impressão que a gente está focado apenas no centro. Não é isso, mas o centro é uma passagem, ou toda a população acaba vindo por algum motivo, ou estando, ou trabalhando no centro da nossa cidade. Então é importante o nosso centro estar vivo, o nosso centro estar sendo cuidado. E para isso, não depende só do poder público, não depende só dos vereadores, depende também da sociedade civil, dos comerciantes, dos trabalhadores, dos moradores, participarem, estar presentes nas reuniões, debaterem, trazer sugestões, entender também as questões técnicas. Eu acho muito importante a gente entender. Muitas vezes a gente pensa ali no nosso quintalzinho, mas não vê o macro, não vê também as intervenções que poderão sofrer se aquela questãozinha que o morador ou o comerciante está pleiteando pode atrapalhar numa questão maior, que é a nossa cidade. De bate-pronto, nós já queremos aqui anunciar e convidar a todos os vereadores, nossos telespectadores, público aqui presente, imprensa, dia 29 de maio, haverá uma reunião semelhante, também com o secretário Cláudio, no Sincomércio, presidido pelo Walter Martinez. A gente vai convidar novamente a toda a sociedade civil, e além de apresentar, dessa vez a gente vai debater alguns assuntos, ouvir aquelas pessoas que estarão presentes. Então, é importante a participação aqui dos vereadores, principalmente os vereadores que compõem a Frente Parlamentar. São 17 vereadores. Dia 29 de maio, o Sincomércio estará recebendo a Frente Parlamentar, às 18h30, senhor presidente. Às 18h30, a Frente Parlamentar, que trata, ao longo de todo esse tempo, dos assuntos ligados ao centro. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, eu queria rapidamente usar esse momento para falar sobre um brasileiro, um jovem que foi destaque, tem sido destaque na mídia nacional e também na mídia internacional. Então, na verdade, eu quero replicar uma matéria de um jovem negro que conseguiu, com seu esforço e dedicação, ser reconhecido mundialmente. O brasileiro hoje é o maior nome da música coral, que é o regente Luiz Guilherme de Godoy. Tem 29 anos de idade, superou a infância pobre aqui em Mogi das Cruzes, é mogiano, diga-se de passagem, e aí vai, eu não sei se os jornais da nossa cidade pôde acompanhar essa história, mas é interessante, porque a gente às vezes só vê lá, só tem isso, só tem fofoca, ou às vezes tem não sei o quê. Nós também temos que falar de coisas boas. Eu vim trazer uma história de superação que vale a pena ser replicada aqui no jornal da nossa cidade. Eu vou ler aqui a história e quem sabe os jornais da cidade possam também replicar, embora a TV Câmara já está fazendo isso ao vivo agora. Trata-se do Guilherme Godoy, ele é mogiano, se considera um ponto fora da curva. Ele que tem 29 anos e recebeu o prêmio de maior destaque da música como regente de coro na capital mundial da música erudita na Áustria. Luiz Guilherme perdeu o pai cedo e se alfabetizou sozinho. E aos 5 anos de idade descobriram seu talento e ele foi para a escola de música. Passou por muitas coisas na vida, sofreu muitos ataques após denunciar um professor de racismo na Universidade de São Paulo. Olha aí, Rodrigo. Então, denunciou e foi para cima. Importante a ação desse jovem. E mesmo se considerando um privilegiado e não acreditando no dom, e sim na sua inspiração, transpiração e no trabalho, é que Luiz acredita estar no caminho certo, que já é um caminho de sucesso. Das recordações que mais inspirou e inspira o nosso homenageado é a recordação para lhe comprar um piano. Recordação essa que foi feita através da sua mãe. Sua professora contraiu um empréstimo para que ele comprasse esse piano. Com 5 anos de idade, Luiz já participava do coral regido pela maestrina, os mais antigos, quem é amante da cultura, da música erudita, dos instrumentos, a maestrina de Mogi das Cruzes. Quem não se recorda, acho que muitos aqui conhecem, a professora Dulce Primo, grande professora, maestrina aqui da cidade, e ela que foi a sua, que encaminhou para esse momento de sucesso. E foi a partir daí que nasceu o seu amor pela regência. Do racismo que sofreu na USP quando cursava regência, Luiz diz que só o fortaleceu e nunca se vitimou. Fez sim com que se esforçasse ainda mais, fechando o curso com a nota máxima. O maestro reconhece que vivemos ainda em uma sociedade de muito preconceito racial. É verdade. Mas isso não pode impedir que pessoas capacitadas possam atingir o seu sucesso. Reger os meninos cantores de Viena, a Orquestra Juvenil de Singapura, a Orquestra de Hong Kong, Coreia do Sul, Espanha, Dinamarca, Carnegie Hall, em Nova York, tudo isso está sendo possível na vida do jovem Luiz Guilherme e as adversidades talvez tenham o ajudado a chegar onde chegou. Com 17, 18 anos, o mogiano já tocava óperas inteiras no Teatro Municipal, na Galeria Olido, em São Paulo. Nessa época, tocava também em bares de hotel para ganhar dinheiro, e quando ganhou uma bolsa para estudar na Europa, não tinha dinheiro para passagem.
o que o obrigou a organizar concertos para arrecadar os custos do transporte para a Europa, como tantos outros fazem. Eu estou aqui pensando essa história que eu achei muito interessante em falar, até porque, irmão, a gente sabe o quanto o negro sofre preconceito ainda nesse Brasil por falta das oportunidades, e é verdade. Basta ver alguns outros pontos. Você pega aí, olha, em determinados cursos na universidade, é raro você ver um negro. Você pega lá, por exemplo, um curso de medicina, é raro você ver um negro. E quando você vê, você tem que, exaltar. Aí muitos falam, não, mas é porque ele não quis. Não, peraí. Será que as oportunidades de igualdade foram iguais? Foram semelhantes para que ele possa conduzir a vida? Então é esse questionamento que eu trago aqui para reflexão. Em 2010, ele foi convidado em Viena para reger o coral de música brasileira e se mudou em definitivo para a capital musical 3 anos depois. No ano de 2017, foi contratado como regente titular do coro Dom Meninos e Cantores, como preparador do coro da Ópera Estatal de Viena. Em 2017, também foi agraciado com o prêmio Erwin Ottner, o maior prêmio da música coral e o mais importante da Áustria. Luiz Guilherme é uma importante personalidade da nossa cidade de Mogi das Cruzes, que foi para o mundo ensinar a música. Saiu daqui com toda a diversidade, né? E eu acho que valia a pena eu ler esse pequeno texto que eu preparei ontem e trazer aqui para a cidade, porque foi tema das televisões e jornais internacionais, também aqui no estado de São Paulo, nos jornais de grande circulação. Eu acho que valia a pena a Câmara Municipal registrar e transmitir ao vivo, e as pessoas passarem a conhecer Luiz Guilherme, que saiu daqui da nossa querida Mogi das Cruzes, uma cidade que realmente tem formado grandes líderes, grandes políticos, professores, mestres, né, pessoas que têm assim um reconhecimento. E aqui eu rendo nesse momento, nessa tarde, homenagem ao Luiz Guilherme pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua iniciativa em querer vencer qualquer tipo de preconceito, que existe ainda nesse país que é muito grande. E espero que no futuro próximo o Brasil possa reconhecer de fato todas e todos que sofrem esse tipo de preconceito. Obrigado. Boa tarde. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Chico Bezerra. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, hoje eu vou citar alguns itens que ocorreram essa semana. Primeiro, dar algumas notificações que foram feitas pela Comissão de Saúde. Nós fizemos um requerimento à Secretaria de Saúde do município, porque essa semana saiu na imprensa local o vínculo que existia entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a organização social Vitale, que cuidava do Única em Mogi das Cruzes. Eles desfizeram o contrato, e esse contrato deve ser renovado daqui 3 meses com outra empresa para poder tocar o serviço do Única. E nós fizemos um ofício ao secretário de Saúde que ele mande para nós, para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, as sindicâncias realizadas pela Prefeitura, a conclusão dessas sindicâncias, para que todos os vereadores tenham conhecimento do que ocorreu e a decisão final com relação à tomada de decisão por parte da Secretaria de Saúde. Tivemos, inclusive, a oportunidade de visitar a Única essa semana e vimos lá e conversamos com algumas pessoas com relação a isso, porque não vai haver problema com relação ao trabalho já realizado e que vem sendo realizado no Única, pelo menos durante os próximos 3 meses. O segundo assunto saiu hoje nos jornais da cidade, com relação ao índice de mortalidade infantil, que os jornais, tanto o Diário de Mogi como o jornal Mogi News, mostrou esse índice de mortalidade infantil,
Périx deve ter visto, doutor Périx, mostrou que o nosso índice de mortalidade infantil realmente caiu bastante, mostrando que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas maternidades em nossa cidade tem demonstrado realmente um trabalho profícuo e mostrando que o trabalho tem sido bem realizado por parte das maternidades em nossa cidade. É claro que tem alguns itens que deixam alguma coisa a desejar, principalmente com o que diz respeito aos pré-natais, algumas coisas com relação a pré-natal e mortalidade materna. Mas tudo isso tem que ser superado e tem que se fazer um trabalho bastante intenso para se resolver definitivamente esse problema de mortalidade, tanto a mortalidade de recém-nascidos, como a mortalidade de gestantes e de mulheres em nossa cidade com relação aos partos. Peço a parte, vereador Chico, por favor. Pois não, vereador. Eu só quero retornar ao assunto anterior, porque eu, da tribuna, há uns meses atrás, talvez, levantei esse fato da gestora do contrato da Única de Jundiapeba, a empresa Vitale, que eu questionava naquela oportunidade que o prefeito tinha instituído uma comissão para conduzir a transição do contrato desta empresa para uma outra terceirizada para gerir a Única. Vossa Excelência, inclusive, naquela oportunidade me disse que eu ficasse tranquilo, que quando concluísse todo o trabalho de averiguação da situação deste contrato, tendo em vista que esta empresa figurou nas páginas dos jornais como uma empresa envolvida em desvio de dinheiro público oriundo da saúde. Então foi esse o fato que eu fui à tribuna e Vossa Excelência me colocou que eu ficasse tranquilo que assim que concluísse os trabalhos, a casa ia tomar conhecimento, esse vereador, por ser membro da casa também. Então, eu quero aqui ressaltar que foi prorrogado o prazo dessa comissão de sindicância, de averiguação. Então, de fato, Vossa Excelência está trazendo, fico feliz e vou analisar, como os demais colegas, o resultado desse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Mauro, quer também uma parte, vereador Chico? Pois não, vereador. Quero também só ressaltar que eu me lembro bem da discussão que a gente fizemos aqui nesta casa, quando o vereador Duígues trouxe esse tema de suma importância à tela, e nós garantimos que a Câmara Municipal, através da sua Comissão de Saúde, ou os demais vereadores, ia manter a casa 100% informado dos trabalhos desta comissão. Quero aqui ratificar, a meu ver, mesmo não encontrando nenhuma irregularidade no contrato do Única de Jundiapeba, a decisão sábia da administração municipal, por não querer contaminar justamente a própria administração em romper o contrato. Portanto, agora, é tranquilizar, vereador Chico Bezerra, os funcionários e a população de Jundiapeba. Perfeito. Neste momento, que os serviços do Única, que atendem principalmente ali o distrito de Jundiapeba, continuarão 100%, serão atendidos, será feita uma transição com tranquilidade, com transparência, nesse momento, garantindo aos funcionários a oportunidade de se continuar, entendeu, no seu serviço. Neste momento, eu acho que é importante a gente fazer isso, porque isso gerou, e eu entendo o lado do vereador Duígues, quando ele trouxe esse levantamento, essas dúvidas, gerou uma instabilidade, e nós temos ali mais de uma centena de pessoas que trabalham naquele local. Então, acho que, nesse momento, tranquilizar a população e os funcionários e fazer tudo de forma muito transparente, vereador Duígues, para que não sobre dúvida nessa transição, vereador Chico Bezerra, eu acho que é importantíssimo. Fico feliz, a gente não esperava de outra coisa da Secretaria, de Vossa Excelência, de trazer esse tema. Vereador Chico tem uma coisa de bom, senhor presidente, e alguns vereadores, e a grande maioria desta casa,
A gente não tem medo de colocar o dedo na ferida. A gente tem tranquilidade. Hoje a gente passou por mais um momento de desgaste muito grande no Brasil todo a respeito de merenda escolar. E aqui em Mogi a gente tem coragem de conversar abertamente sobre todos os assuntos, vereador Chico. Isso só mostra a transparência da gestão pública. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Vereador Eduígues. Bom, o terceiro item que eu gostaria de falar, que fiquei assustado hoje, vereador Périx, ouvindo a rádio, se não me engano, a Rádio Bandeirantes, uma entrevista muito interessante de alguns profissionais da área da saúde. E nos deixou bastante chocado com relação ao HPV. HPV tem sido e foi notificado no Brasil inteiro a vacinação para o HPV, onde você faz essa vacina em jovens de uma determinada idade, e depois faz uma segunda dose desta vacina. Isso, se a gente analisar e começar a pensar, senhores vereadores, é algo de uma importância fundamental para esses jovens. Porque antigamente nós tínhamos a morte por câncer de colo do útero altíssima no nosso país, porque não existia a prevenção. Essa prevenção começou a ser feita com o exame de Papa Nicolau e os exames citológicos que se fazia a prevenção, e continua se fazendo essa prevenção. Mas nós não tínhamos descoberto algo tão importante, que é a vacina do HPV. Então, esses jovens e os pais desse país, os pais desses jovens, têm que se conscientizar, vereador Périx, porque se ele fizer e a sua filha fizer esta vacina, automaticamente, quando ela tiver uma determinada idade adulta, ela não vai ter nenhum problema de câncer de colo do útero. Uma parte. Pois não, vereador. O HPV, até a década de 60, ninguém sabia que o HPV poderia produzir um câncer de colo de útero. É de 1970 para cá que nós descobrimos, a medicina descobriu isso. E as adolescentes, em cada 4, na primeira relação, adquirem o HPV. 90% consegue resolver, o organismo elimina o vírus. Agora, se não se cuidar, não tratar, realmente leva ao câncer. A vacina começa aos 9. É isso mesmo. E os pais, isso na escola, e os pais estão tentando impedir com medo da promiscuidade, mas é a melhor forma realmente de se proteger. Então, parabéns por essa iniciativa aí. E o que me assustou mais, vereador Pérez e senhores vereadores, foi o seguinte, vereador Cuco, é importante isso, que a maioria das vacinas feitas hoje, mais de 50% dessas crianças que fazem a vacina, não faz a segunda dose. Existe 3 doses, né? Não faz as dosagens adequadas. E hoje, nós temos uma quantidade enorme de vacinas compradas pelo governo federal e que não se faz essa vacinação para esses jovens. E o grande problema, vereador Cuco, é uma doença sexualmente transmissível, é um vírus. Geralmente, é aquilo que o Pérez falou, de cada 4 relações do jovem, uma dessas pessoas contrai o HPV. E aí, o grande problema é o seguinte, que é bastante importante para a imprensa de Mogi das Cruzes, o que foi dito. A maioria dos pais e dos jovens, eles têm uma rejeição muito grande da vacina, porque fazem uma ligação muito grande com a vacina por doença sexualmente transmissível. Automaticamente, na hora que você faz ligação com doença sexualmente transmissível, o jovem não quer fazer a vacina, tem vergonha de fazer a vacina, e automaticamente, quando ele está numa fase adulta, ele pode vir adquirir um câncer de colo do útero.
Então, e hoje existe uma sugestão, vereador Pérez, de se mudar o nome da vacina para HPV, para dizer o seguinte: vamos fazer uma vacina anti-câncer de colo do útero. Isso é o ideal. Se nós pudéssemos fazer com que o Ministério da Saúde, com que as autoridades da saúde começassem a fazer esse tipo de mudança, para que não houvesse esse preconceito de doença sexualmente transmissível. Porque nós temos aqui orientar os pais desses jovens, é que eles estão fazendo com que sua filha, no futuro, não tenha um câncer de colo do útero. Então, isso é de uma importância fundamental na área da saúde. Então, eu quero aí, vou fazer um documento, quero a assinatura dos senhores vereadores, para que, pelo menos Mogi das Cruzes, a gente tenha aqui uma semana de vacinação, que possa se levar isso para a periferia da cidade, orientação, palestra, no sentido da gente poder fazer com que, no futuro, a gente possa estar ajudando esses jovens a não ter e não adquirir um câncer de colo do útero. Era isso, presidente, que nós queríamos falar na tarde de hoje. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas da ciência plenária, senhor presidente, nós tivemos hoje uma reunião, quero pegar aqui um dado para informar o plenário, e eu quero dar essa informação plenário da reunião, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, já há mais ou menos 5 anos de reorganização da fiação da IDP Bandeirantes, dos compartilhantes, um trabalho que vem produzindo resultado ao longo desses anos. Nós já dividimos em áreas da cidade, conseguimos atingir 9 áreas, 33% da cidade já foi reorganizado. Sabemos que é um trabalho constante, contínuo. Quando iniciamos, imaginávamos que um ano terminasse, já tem 5 anos, nós temos 33% da cidade reorganizada. E queria também deixar aqui uma crítica, a 2 empresas que não têm comparecido, que é a 76 Telecom e a TIM, que não têm atendido as convocações desta casa. É necessário, nós vamos notificá-los, nós vamos encaminhar um ofício à direção dessas empresas para que eles possam corrigir esta falha, de não atender aqui um chamado dessa casa. O vereador Antônio Lino, nosso membro da Comissão de Obras, esteve conosco, também chamamos para essa comissão o vereador Diegão, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhor presidente, nós temos, ao longo destes anos que nós estamos trabalhando isso, visto tantos resultados na cidade, porque assim, quando nós estamos com a nossa casa limpinha, tudo arrumado, a gente não percebe. Quando tem problemas, lógico, nós percebemos. E nós sabemos que ainda tem muita coisa para ser feita nessa questão, nessa área, mas sentimos o bom andamento desse trabalho. Para sua parte, vereador. Eu lhe considerei, vereador, só fazer mais uma colocação. É importante que os vereadores estejam fazendo contato até conosco, com a Comissão de Obras, com a Comissão de Defesa do Consumidor, porque no momento em que houver um problema pontual, porque acontecem os problemas pontuais de roubo de fios, etc. e tal, para informar a comissão, que faz o contato imediato com a EDP Bandeirantes, com os compartilhantes, e já pedimos a execução, que é imediata também, da correção dessa fiação. Pois não, vereador Edwiges? Muito obrigado pela parte, vereador Carlos Evaristo. Infelizmente, Vossa Excelência estava em compromisso ontem fora da casa, e eu ontem falei da EDP Bandeirantes na tribuna. Embora tenha um serviço louvável, que é esse serviço de retirar a fiação, que tem atrapalhado e tirado, inclusive, a parte estética da cidade, eu quero parabenizar a EDP Bandeirantes e a Comissão de Obras por acompanhar, impulsionar e fiscalizar esse trabalho. Mas ontem eu falei da tribuna de um problema que ocorre com os munícipes de nossa cidade, que é a ligação da energia elétrica.
Embora eu sei que é uma empresa terceirizada, mas, obviamente, a responsabilidade final é da EDP Bandeirantes, mesmo sendo uma terceirizada. Toda a problemática que essas empresas terceirizadas e todas as dificuldades que elas têm criado para ligar energia elétrica na casa ou nos comércios, nas pessoas jurídicas de nossa cidade. Me lembra muito aquela situação que o sujeito, quando quer multar o seu carro, ele te para na estrada, ele procura alguma coisa no seu carro para te multar. Ele olha o pneu, ele olha a lanterna, ele olha o banco, ele olha a placa, se não está desbotada, até ele achar alguma coisa. A mesma coisa está ocorrendo na hora de ligar a energia elétrica, né? Isso nos preocupa, porque parece algo que é criar dificuldade para promover facilidade. Então, Vossa Excelência, que é uma pessoa muito empenhada nessa questão da telefonia, da energia elétrica em nossa cidade, queria que Vossa Excelência olhasse com carinho esta preocupação, porque de fato é algo que tem incomodado os mogianos, tem incomodado nossa cidade. Muito obrigado. Rodrigues, chegou até a mim essa reclamação de Vossa Excelência, hoje pela manhã, e tivemos a oportunidade de abordar esse assunto em off com o diretor, assessor de diretoria da EDP, o Marcos Scarpa. E nós até nos propusemos, e ele está aberto a isso, a que nós formalizemos essa denúncia, que possamos chamar aqui a diretoria da EDP e também os responsáveis por estas terceirizadas, para dar algum tipo de explicação, porque não é possível isso que Vossa Excelência está falando. A gente constata constantemente que se cria todo tipo de dificuldade na hora de fazer uma ligação. E eu acho que isso é até prestar um serviço para a concessionária, se nós fizermos isso. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência para conversar sobre esse assunto e chamarmos a empresa, a EDP Bandeirantes, e chamarmos as empresas terceirizadas para uma conversa nessa casa, para a gente, de uma vez por todas, acabar com esse problema. Porque, às vezes, a terceirizada ainda terceiriza para uma outra, que acaba criando essa dificuldade para tirar algum tipo de vantagem, de benefício em cima. Então, eu me coloco à disposição de Vossa Excelência. E era isso, senhor presidente, que eu queria informar o plenário, que eu queria informar a casa, e cobrar aqui, né, em público, a 76 Telecom e a TIM, que não, já pela segundo bimestre, não comparece à reunião, e logicamente, depois a gente critica aqui, né, porque esse é desrespeito com a cidade. Então, a 76 Telecom e a TIM precisa comparecer nas reuniões, porque é um trabalho em conjunto de compartilhantes e concessionárias. Se não tiver esse empenho e essa seriedade, e eu não costumo deixar as coisas muito soltas. Vossa Excelência foi meu primeiro secretário, eu gosto de que as coisas estejam andando no seu ritmo normal. Então, nós vamos pegar firme e cobrar essas empresas para que elas estejam prestando seu serviço corretamente, colaborando com este serviço, que além de reorganizar, ela também implanta, traz novas tecnologias, e isso tudo tem sido discutido nessa reunião. Então, eu quero continuar esse trabalho, mas para isso as empresas precisam estar presentes. Outra parte. Pois não, vereador. Eu quero aproveitar aqui o momento aqui e parabenizá-lo, porque eu tive a oportunidade no passado de acompanhar Vossa Excelência alguns trabalhos, até no bairro de César de Souza, realmente, e pude aprender algumas coisas. Não sabia que aquela caixa chamava armário, e aquela fiação toda, que tinha fios até da antiga Telesp, tinha fios antigos, muito antigos. Então, eu quero estar parabenizando pela sua militância realmente nesse trabalho, que já é um trabalho que já vem vindo sendo feito há algum tempo e dando resultados. Lembro eu, no passado, a situação, quando foi feita a situação do calçadão na área central, onde Vossa Excelência, junto com, na época, o vereador Joano Ab, fizeram militância. O poste ia ficar na aéreo, no fim, colocaram no chão, mas em cima dos seus trabalhos desta casa. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Hermes. Eu acho que, vereador, Vossa Excelência fica convidado para participar das reuniões. Nós já temos novas reuniões, 4 de julho, nós temos uma nova reunião. Vossa Excelência será convidado, vou pedir a minha assessoria que convide Vossa Excelência, porque é muito importante o apoio dos parlamentares
nessas questões que envolvem a população da cidade. Iniciamos esse trabalho a pedido de um munícipe. Hoje, senhor presidente, esse trabalho é modelo, está sendo desenvolvido em Guarulhos, Jacareí, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e, se eu não me engano, Taubaté, que estivemos atendendo aqui na casa para dar informações de como começar, e hoje em todas as cidades o trabalho já vem sendo desenvolvido, e isso é um louvor para essa casa, porque o trabalho não é deste vereador, o trabalho é desta casa, é dos nobres pares aqui que têm aprovado os trabalhos que temos desenvolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo o vereador pastor Carlos Evaristo, eu sei da sua seriedade à frente da comissão que o senhor preside. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Rodrigo Valverde. Queria convidar o vereador Furlan para assumir a primeira secretaria, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expedientes, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaque, presente. Vereador Diego de Amorim Martins. Vereador Edson dos Santos, na presidência. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra, presente. Vereador Duígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Carlos Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimaro Vieira Macedo. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan, na primeira secretaria. Vereador Mauro de Assis Margaredo, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino Araújo, presente. Vereador Otto Fábio Flores de Rezende, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Pedro Hidecomura. Vereador Péricles Ramalho Bauabi. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Senhor presidente, vereador José Francimaro Vieira de Macedo, presente. E vereador Pedro Comura, presente. Vereador Péricles, presente. Senhor presidente, 20 dos senhores vereadores presentes. 20 senhores vereadores presentes. A quórum regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existem papéis constantes na ordem do dia. Consignar a presença do vereador Jean Lopes. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.